Olá! Hoje nós vamos tratar de um tema bastante curioso até para o nosso cotidiano, visto que não é um assunto muito discutido e de fácil acesso a todos. Vamos falar de psicologia. Qual a importância dessa área da ciência em nossas vidas? A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais dos indivíduos. O nome vem do grego, onde psique quer dizer eu e logos quer dizer estudo, ou seja, estudo do eu. Para salientar este assunto, hoje em nossos estúdios nós vamos receber a doutora Lilian Kelly Vieira, psicóloga, que estará tirando nossas dúvidas, nos mantendo informado e atualizado. Acompanhe essa entrevista. Olá, é isso aí. Nós estamos então começando hoje aqui em nosso estúdio com a psicóloga doutora Lilian Kelly Vieira. Tudo bom, doutora? Tudo bom, Fábio. É um prazer recebê-la, viu? Fica à vontade, o estúdio é nosso. E vocês, internauta que está acompanhando, fique conosco, porque com certeza a doutora Lília é uma psicóloga excelente e vai poder estar trazendo para nós o que é de mais inovador e informações super adequadas e interessantes para nossas vidas. Doutora, então vamos falar, hoje o assunto é psicologia e nada melhor do que uma psicóloga que está atraindo bastante pessoas para o consultório. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a psicologia comportamental e esses processos mentais, quais as diferenças e suas definições. Então, a psicologia ela abrange muitas áreas. Né? Ela vai desde avaliar simples comportamentos do cotidiano de uma pessoa até a fazer uma avaliação voltada mesmo aos transtornos mentais, que esse provavelmente está mais ligado a essas diferenças que você tem dito, né? Questão de comportamentos é o nosso dia a dia e as questões mais voltadas à psiquiatria é fazer uma avaliação mais profunda. Muitas vezes a pessoa não tem uma condição, né, chamamos normais de uma convivência social. Então, ela requer cuidados psiquiátricos, intervenção medicamentosa, muitas vezes algumas internações. Então, essa pessoa já requer um cuidado mais voltado para a questão da psiquiatria mesmo, né? E essas questões comportamentais são coisas mais tratadas em consultório mesmo, distúrbio de aprendizagem ou uma leve depressão, mesmo que acompanhada por um psiquiatra, né, que esteja com intervenção de medicamentos, porém ela precisa de todo o respaldo psicológico e emocional de profissional para conseguir superar essa crise que ela está no momento. Interessante. E o porquê hoje a psicologia é de difícil acesso para algumas classes sociais? Não é hoje, né? Hoje a gente percebe que tem alguns postos de saúde na rede pública, mas não é com tanta facilidade como passar em qualquer outro tipo de especialidades. Qual é a importância da psicologia no dia a dia do ser humano? Então, esse assunto, Fábio, na verdade é muito delicado, né? As pessoas ainda, infelizmente, no Brasil, eles não possuem o costume mesmo, né, de entender a psicologia como um auxílio às pessoas. Então, tanto é difícil o acesso financeiro ainda, como é difícil o acesso mesmo através da rede pública para as pessoas. As pessoas geralmente associam a psicologia com a psiquiatria. As pessoas dizem normalmente, mas eu não sou louco, por que eu vou procurar um psicólogo? Isso já dificulta muito. As pessoas, quando são indicadas a um tratamento, elas já têm esse preconceito em relação à profissão, em relação a essa prestação de serviço, o que já assim afasta mais a população ainda de um tratamento, né? O governo também e até os convênios médicos têm muita dificuldade em lidar com esse trabalho científico, né? Que a psicologia, a fonoaudiologia é mais um trabalho científico, né? Então eles geralmente não englobam muitas sessões, eles não oferecem um tratamento a longo prazo. Geralmente você tem que procurar um trabalho particular, onde é custeado, né? E nem todas as pessoas têm uma condição de manter um tratamento. Depende muito de quanto por sessão a pessoa paga e qual é o longo prazo ela vai ter que manter esse tratamento. Sim. Sim, a gente já falou hoje sobre deu para entender um pouco sobre a diferença, mas eu queria que salientasse porque existem ainda pessoas que têm a dificuldade de entender quando procurar um psicólogo e quando procurar um psiquiatra, né? Assim, com as suas respostas já deu para a gente ter um pouquinho mais de noção, mas eu queria que fosse mais focado. Qual que é a diferença do psicólogo e do psiquiatra? Porque tem pessoas que ainda têm essa dificuldade de entendimento dessa diferença. Então, um psiquiatra, qual que é a diferença? Em primeiro lugar, o psiquiatra, ele é um médico que fez faculdade de medicina e especializou-se na área de psiquiatria.
Então, ele é um doutor voltado para estudos e até indicação medicamentosa de transtornos mentais. Agora, o psicólogo não, ele é um cientista especializado em tratar os transtornos mentais, não só os transtornos psiquiátricos, mas os transtornos dos dia a dia, por exemplo, os traumas, situações mal resolvidas na parte da infância. Isso acaba trazendo sequelas e consequências até devastadoras para uma vida adulta, não necessariamente psiquiátricas, né? Então, assim, por mais que seja um trabalho muito parecido, mesmo assim é bem distinto, né? O psicólogo não pode indicar medicamento, ele não é médico. Isso é muito importante a gente deixar ressaltado, porque as pessoas não sabem disso. Bom, é interessante, então, você prestar atenção então, nessas orientações da doutora Lília Kelly Vieira. E, doutora, o tratamento, ele pode ser preventivo? Como, por exemplo, quando a gente procura um médico para alguma coisa, você está sentindo uma determinada dor, então eu vou procurar um médico para saber por que daquela dor. O tratamento com um psicólogo pode ser preventivo? Quando que eu sei que eu devo procurar um psicólogo? Então, o que é importante, Fábio, é você, né, que está interessado em saber, mas como todos que nós estamos acompanhando pela internet, é interessante nós sabermos assim, todas as vezes que nós procuramos um médico, é porque nós estamos percebendo que alguma coisa em nós está estranho ou diferente, né? As questões emocionais também são assim. Se você está de bem com a sua vida, não tem nem nada que no passado possa estar te atrapalhando, nenhuma dificuldade como timidez, como gagueira, ou como tique nervoso, ou se você não tem nenhum problema, a pessoa não sente que está necessitando de um acompanhamento psicológico, né? Embora muitas vezes a pessoa conviva com aquele problema a ponto de aquilo não se tornar algo tão grande a ponto de atrapalhar e comprometer a vida dela. E ela consegue viver uma vida sem problemas, né? Mesmo que em determinados momentos ela pode até tropeçar naquela situação, mas ela consegue lidar com aquilo, ela consegue superar e ela consegue viver uma vida muito harmoniosa. O complicado é quando a pessoa não consegue superar determinadas situações. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil para vocês compreenderem. Existem pessoas que dirigem há muitos anos e passam um acidente, por exemplo. A pessoa, a partir desse acidente, não consegue mais dirigir. Então, ela precisa superar esse trauma, ela precisa aprender a lidar com aquela situação, ou uma situação de divórcio, ou então os pais que se separaram quando era criança, têm muitas dificuldades de relacionamento quando adulto, não consegue se casar, ou crianças que têm problema de aprendizagem na escola, tem que buscar esse foco, o porquê de tudo isso, né? Então, assim, pode sim trabalhar com a prevenção, porém sempre tem que ter uma queixa. Quando você vai procurar um profissional é porque há alguma coisa que você sente que está te atrapalhando, te incomodando. Na psicologia também. É verdade. E assim, existe um tratamento diferenciado para quem tem uma dificuldade que acompanha desde a infância, de muito tempo, ou para alguém que passa a ter um trauma, como por exemplo um acidente de trânsito, ou um abuso, ou coisa nesse sentido? Qual a diferença de tratamento? Então, assim, depende muito da intensidade de cada pessoa, né? Existem pessoas que passam por situações, mas ela já tem uma personalidade com uma estrutura um pouco melhor. Então, o que acontece? Ela tem uma condição de lidar com aquela situação de uma forma mais natural. Então, ela, por mais que precise de um acompanhamento, ela não chega a precisar de uma intervenção psiquiátrica, muitas vezes no caso de um estupro ou no caso de um acidente. Ela consegue, através de um tratamento, superar aquela situação. Agora, uma pessoa que já tem um histórico mais antigo, né, de um comprometimento emocional, essa pessoa ela vai levar muito mais tempo para descobrir o que aconteceu, como e por que ela teve tantas dificuldades em lidar com aquela situação. Então, assim, acaba sendo diferenciado de acordo com a condição emocional de cada pessoa. O trabalho psicológico ele é muito individualizado, né? Quando o foco não é o trabalho em grupo, né? Quando o trabalho é realmente voltado pelo indivíduo. Então, não tem como a gente estabelecer, por exemplo, um prazo para o começo, o meio e o fim. Como um tratamento, por exemplo, para uma dieta, que você vai no médico, toma um remédio, atingir o peso, aquilo acaba. O tratamento psicológico vai depender muito da condição e da estrutura emocional da pessoa em superar e conseguir lidar com aquele problema. É muito indefinido mesmo. Sim. Doutora Lília, a gente percebe que a psicologia, nos últimos tempos, apareceu, vamos dizer assim, né? Ou está sendo mais divulgado, ou o pessoal está procurando mais,
Ou está sendo uma moda, um momento? Como que você definiria isso? Acho que um pouco de cada coisa, né? Um dos grandes transtornos que nós temos percebido com a globalização é a individualidade das pessoas. Cada vez as nossas atividades estão mais egoístas e individuais. Isso tem trazido, sim, um grande foco para a psicologia. Também a quebra desse preconceito que eu falei anteriormente sobre o trabalho. Né? As pessoas têm preferido mais, na verdade, buscar um profissional para buscar uma solução para o seu problema, do que contar o seu problema para um amigo e isso virar um grande transtorno na vida da pessoa. Então, tanto é pela moda, não vou dizer que sim, como existem algumas doenças que são de moda, depressão, então todo mundo está com depressão. Vamos receitar remédio antidepressivo para todo mundo, até para quem não precisa. Então, agora é transtorno bipolar, está todo mundo com transtorno bipolar, vamos todo mundo... Então, tem sim, isso é uma coisa da população, né? Ah, eu estou igual aquela minha amiga que está com problema, então eu vou tomar o mesmo remédio que ela. As pessoas têm isso. Porém, também tem outro lado que a psicologia tem conseguido cada vez mais alcançar mais o público com o benefício do tratamento que ela traz para a pessoa. Isso é muito positivo. Quanto mais as pessoas se abrirem e procurarem um tratamento, melhor a pessoa vai ter uma qualidade de vida. Isso é muito importante hoje e sempre, né? Eu costumo dizer que, ao meu ver, né, claro que eu sou suspeita a dizer, porque eu sou uma profissional da área, todas as pessoas deveriam fazer um tratamento psicológico, porque a qualidade de vida que a pessoa tem é muito melhor. Ela aprende a lidar tanto com seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações, como compreender o porquê que o outro age e reage com ela de maneiras que para ela muitas vezes é devastadora. Então é fundamental, ao meu ver, claro, um acompanhamento, uma orientação de um profissional, do que você falar para pessoas que não têm uma condição, né? E aí a sua vida virar uma grande fofoca na vida de todo mundo e não trazer a solução que você procura. É verdade. Tá aí então, internautas, está a dica da doutora Lilian. Seria interessante, né? Se você achar que está precisando, que tem alguma coisa que não está muito legal, que você não está alcançando a resposta, talvez, né, não é um motivo de você ser louco, né? Com certeza, muito diferente. Né? De repente é uma ajuda, um auxílio de uma profissional. Né? E a doutora Lilian, ela tem algo muito especial também, porque além dela ser psicóloga formada, ela também é evangélica e ela trata do assunto voltado também para a alma, que é a psicologia cristã. Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre essa área, porque é inovadora aqui no Brasil. Sim. Existe até o Sindicato dos Psicólogos Evangélicos, mas é algo ainda pouco divulgado, é algo muito fechado ainda, né? Ao longo do tempo, o que aconteceu, Fábio? Os profissionais da psicologia, eles não conseguem, pelo menos dentro de uma orientação universitária, dentro do curso em que você está fazendo a psicologia, a religião é vista de uma forma muito... como se fosse uma muleta que a pessoa usa para poder se apoiar em coisas místicas para superar o seu problema. Só que assim, a psicologia, ela existe há muitos anos, né? Os fundadores da psicologia, eles na época não conseguiam compreender a parte da religião, se é que a gente pode dizer isso como uma religião, né? A parte espiritual, melhor dizendo, como algo fundamental para as pessoas. E assim como muitas outras áreas foram se globalizando, a psicologia também teve que se adaptar às necessidades das pessoas no mundo atual. Nós sabemos que não só no Brasil, mas como em muitos outros países, muitas pessoas elas mantêm um comportamento e até regem sua vida de acordo com a religião dela. Os muçulmanos, os hindus, enfim, né? E no Brasil isso também é muito importante. Então, assim, hoje no Brasil ainda é algo que está engatinhando, infelizmente isso demora anos para poder alcançar um determinado avanço. São poucos profissionais, né, que têm essa ousadia, digamos assim, em trabalhar com a questão espiritual, até porque, como eu já disse, a psicologia não foca muito a questão da religião. Mas aí já entra uma outra parte profissional, que aí já é uma coisa envolvida muito com a parte espiritual. Eu acho que é interessante a gente comentar uma frase que você sempre fala para nós, que o ser humano, né, ele é feito da trindade humana. Exatamente. Então, todo o meu trabalho espiritual voltado para
ter uma qualificação, não é nem só espiritual, para compreender e lidar com as pessoas que, não só o cristão, mas como outras pessoas que têm a religião como algo fundamental em sua vida. Tem muitas pessoas que são espíritas, tem muitas pessoas que são de outras religiões, enfim, que é importante para ela aquelas doutrinas, aqueles dogmas, e o profissional tem que estar qualificado para conseguir entender isso, para conseguir orientá-la da maneira com que ela pensa. Né? E isso é fundamental. E um dos trabalhos meus na psicologia cristã sempre parte de uma teoria, sempre parte de uma raiz, de uma essência. Sim. Quando eu fui convidada por uma profissional a iniciar esse trabalho, uma coisa mesmo espiritual de Deus, né? Antes de ser psicóloga, eu já era cristã. E eu consegui perceber não só o preconceito, mas o despreparo profissional em lidar com essas pessoas. Eu vivi o preconceito próprio, e quando eu fui fazer uma entrevista de emprego numa empresa muito conhecida, e quando eu fui comentar que eu não namorava, enfim, com a psicóloga, né, que eu estava esperando conhecer uma pessoa certa para eu poder casar, enfim, eu não fui aprovada na entrevista porque eu não era de sair, eu não era de ficar, eu não era... Isso para mim foi algo muito marcante, né? Você deixar de dar uma oportunidade de emprego para a pessoa que tem uma condição mental, emocional, porque você acha que aquilo ali para você ou para sua parte profissional não se encaixa. Isso é muito terrível. É interessante você dizer que eu também passei por isso há pouco tempo. Né? Eu estive numa entrevista também de trabalho, não faz nem 15 dias, e a pessoa falou que eu era muito metido. Interessante, sim, né? Eu me importei, de repente a função não requeria tanto da maneira que eu fui vestido, trajado, que eu também não achei muito exagero, mas sim, quando eu tive contato depois com pessoas que na realidade eu tinha sido indicado, essa foi a resposta, que ela me achou muito metido, muito além para aquilo que eles estavam precisando. Eu fiquei entristecido com aquilo, porque eu falei, poxa, eu só fui eu, né? Tentei demonstrar o que eu pude demonstrar na entrevista, de melhor que eu poderia sim, ser para aquela empresa, e essa foi o diagnóstico, né, daquela psicóloga, que eu era muito metido. É tão pequeno, né? É complicado. Às vezes, assim, pode ser que a sua questão comportamental não se encaixou totalmente ao grupo daquela empresa, mas o que eu estou te falando é especificamente voltada à área pessoal da pessoa. O que tem a ver a qualificação profissional da pessoa, se ela tem uma condição ali profissional de dedicação, se ela se enquadra o comportamento dentro daquele grupo, porém ela tem um comportamento, a sexualidade, né, que é pessoal de cada um, a parte espiritual que é pessoal de cada um, ter uma influência tão grande a ponto de não ser aprovado numa entrevista. E uma outra pessoa que foi aprovada na entrevista, que era minha conhecida, era extremamente sexualizada. Então, é gritante quando você vê essa questão espiritual, como muitos profissionais não estão preparados, não conseguem compreender. Claro que devem haver outras questões aí de recrutamento e seleção envolvidas, mas como também profissional, eu pude sentir o preconceito, se é que nós podemos usar exageradamente essa palavra, mas eu me senti discriminada em questão à minha opção religiosa, se é que para o cristão isso existe, essa palavra, né? Mas para um entendimento de todos, realmente é muito complicado. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, sempre nós entramos na questão espiritual de que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E foi quando Deus me mostrou realmente, porque eu resisti muito a entrar nesse trabalho, em trabalhar com uma questão espiritual envolvida, porque não tem campo no Brasil, embora fora do Brasil existem muitos psicólogos evangélicos, que eu até trouxe a literatura de um profissional, né, que lá o trabalho já é bem diferente, já está bem mais avançado, né, e Deus me revelou que essa questão que nós somos trinos como Deus, como você havia comentado, né, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E como imagem e semelhança, nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como você trabalhar com uma pessoa desprezando essa trindade, se é que nós podemos qualificar como trindade. Porque existem momentos que tá tudo bem emocionalmente, mas talvez espiritualmente não tá legal. Sim. E às vezes ao contrário, vice-versa. Né? Eu costumo dizer, Fábio, até um pouco, de uma forma um pouco mais comprometedora até. Se você espiritualmente não está bem, emocionalmente e fisicamente você também não está.
Não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Nós somos as três coisas ao mesmo tempo. Quando fisicamente você não se sente bonito, se sente gordo, por exemplo, a sua autoestima, a sua parte emocional está péssima. A sua parte espiritual é só chorar para Deus, pedir, por favor, me ajude a emagrecer. Não tem como nós tirarmos essa fusão das três coisas. Por isso é que é necessário o profissional ter uma compreensão e ter a capacitação de entender a pessoa na sua essência. Não só com o cristão, mas com todas as pessoas. O cristão em alguns momentos específicos, porque a psicologia como ciência, onde nós aprendemos numa universidade, tem muitas orientações, às vezes, para superação de traumas, de coisas mal resolvidas, em pedir para a pessoa tomar atitudes que são contra a orientação bíblica, por exemplo. A pessoa fica muito confusa. Isso para ela já é difícil, ela já está numa fase sensível, ela já está numa fase delicada, ela já está numa fase onde ela não sabe a melhor atitude a tomar. Aí um profissional pede para ela tomar atitudes, orienta, né? Nem pede, né? O profissional não tem esse poder, ele aconselha, ele orienta, ele faz com que a pessoa enxergue as coisas de uma forma diferente e é totalmente contrário à questão espiritual da pessoa. Então, não sei até onde isso ajuda, até onde isso confunde. E resumindo, independente da nossa classe social, independente da nossa religião, que seja, nós somos corpo, alma e espírito, seres humanos, não é Com isso? certeza, isso para todos, em todos os lugares do mundo. Não Então, tem... doutora, mesmo com essa dificuldade, que, como a senhora mesmo disse, está engatinhando, né? A Sim. psicologia cristã hoje no Brasil. Mas tem tido procura? Quem são essas pessoas que te procuram? Sim, então, eu trabalho já tem ao longo de uns 5 anos, com prestação de serviço à comunidade a uma igreja, né? Eu consigo sentir a carência que as pessoas possuem, né, em relação a um atendimento qualificado cristão. Por quê? Por causa exatamente dessas questões antes que eu disse. O profissional não consegue compreender o porquê que a pessoa coloca a religião muitas vezes em primeiro lugar, questões bíblicas. Então, assim, eu costumo dizer, Fábio, que a igreja é um lugar onde é um grande hospital, na verdade. Nós vamos procurar Deus por algum motivo, igual procurar médico, né? Sim. Ou por questões geralmente impossíveis de serem resolvidas para nós, né? E às vezes a questão mesmo, igreja em si, por estarem todo mundo doente de alguma questão espiritual, ou ressentimental, ou financeira, é um grupo de pessoas que tem problemas, que se reúnem para buscar a Deus, para que eles venham a fortalecê-la e superar aquela situação, né? Sim. Então, o que acontece? Até a questão mesmo de líderes, às vezes não consegue compreender muito bem a questão emocional psicológica da pessoa. Então é fundamental que em todos os lugares, claro que sim, que ao meu ver, né, como uma profissional da área, tenha uma profissional disponibilizada, né, disponibilizando o seu trabalho para aquela comunidade. É extremamente importante, porque até onde a questão espiritual vai? Até onde é espiritual? Até onde já começa a ser uma questão psicológica? Até onde um pastor ou um dirigente vai poder estar capacitado a orientar essa pessoa, né? E esse líder e esse pastor tem te procurado? Olha, eu digo a você que a essa população que eu atendo já há 5 anos, sim, né, foi um trabalho que no começo foi um pouco difícil, um pouco resistente, porque a psicologia no Brasil, ainda mais a cristã, é algo que está começando agora, né? Porém, os líderes dessa comunidade já têm um entendimento maior, já fez um curso voltado à psicologia, conseguem entender o quanto esse trabalho profissional está totalmente ligado à questão espiritual. Mas, tirando essa comunidade em específico, a maioria dos pastores, dos bispos, dos líderes não estão capacitados. Eles acabam voltando para a questão de libertação, de cura, somente espiritual. E às vezes o problema é na alma, não é espiritual. Então é importante ter esse discernimento até onde é o espiritual, até onde é o emocional, né? Para que aconteça um tratamento global para a pessoa. Claro que Deus é capaz de curar tudo, Deus é o Deus do impossível, mas Deus tem um tratamento específico para cada um de nós. Não adianta às vezes Deus vir fazer assim e curar a pessoa, porque ela vai voltar a cair no erro. A pessoa tem que estar madura, tem que entender e enxergar o que está acontecendo, para sim aí ela superar a situação. Sim.
E aí também vai um recado, né? Você que é pastor, que tem uma comunidade, uma igreja ou líder de qualquer outra religião, que queira saber um pouco mais, procura a doutora Lilian. No final você vai ter todos os contatos dela aqui na nossa tela. E é interessante marcar, você ir pessoalmente, explicar com mais detalhe, porque às vezes aqui a gente não consegue estar falando tudo, que é um assunto bastante abrangente e também totalmente interessante, né? Mas, doutora, assim, voltando então para a psicologia no geral, Sim. Hoje quais são as patologias, as doenças, né, se a gente pode chamar de doenças, que faz com que a pessoa procure hoje um psicólogo? Quais são as mais, no momento, as que estão mais chamando a atenção, assim, para o paciente? Então, quando a gente fala de patologia, a gente já volta para uma questão mais psiquiátrica, né? Então, existem N transtornos que estão na moda. Tem a depressão, que é algo que nunca sai da moda. Mas é uma doença, né? a depressão, não Sim, é? Então é sim. patológico. Sim, é uma doença e é patológica. Porém, a depressão, como todas as outras doenças, todos os outros transtornos, melhor dizendo, né? Existem níveis de aceitação. Por exemplo, todos nós temos momentos depressivos. Por exemplo, a gente termina um relacionamento de 2 ou 3 anos, você vai ficar um tempão curtindo aquela fossa, triste, não quer sair, não quer passear, só pensando na pessoa chorando. Então, as pessoas também precisam compreender que momentos tristes, difíceis e até comportamentos, muitas vezes, que a gente acha que é psiquiátrico, muitas vezes não são. São fases e momentos que a pessoa está passando na vida dela. Né? É diferente de uma pessoa que já teve casos de internação, que necessita de medicamentos o tempo todo para manter um equilíbrio, mesmo assim ela não tem um comportamento normal. Então, assim, é muito gritante as diferenças, né? Agora, os casos que são mais procurados a mim, no caso, né, são distúrbios de aprendizagem, problemas de casamento, também tem voltado a questões emocionais não resolvidas de passado, alguns traumas, pessoas que têm problemas de fala, como gagueira, por exemplo. Bom, são, assim, o leque são inúmeros, né? Mas tem até casos que assim, coisas de o filho tá com algum problema, né, ou com o uso de drogas ou alguma coisa, aí a gente acaba descobrindo que o foco não é a criança, na verdade é o comportamento da família. Então, assim, o meu trabalho não restringe somente a uma pessoa, né? Até outro trabalho que eu faço em paralelo, que eu presto serviço a uma clínica de reabilitação, acontece muito isso. Né? Eu trabalho com crianças especiais, então portadores de paralisia cerebral, síndrome de Down, deficiências motoras, enfim, toda a parte de reabilitação, como também a parte clínica normal. Você consegue perceber que as crianças às vezes não têm uma estrutura emocional adequada, por quê? Porque o pai e a mãe superprotegem. Né? A criança não consegue atingir o maior desenvolvimento porque o pai e a mãe impedem, quer compensar essa criança. Então, como você está dizendo, o trabalho é muito abrangente, não tem como dizer, eu até tenho medo de dizer, fico meio apreensiva, na verdade, em dizer as doenças que estão na moda, porque daqui a uma semana está todo mundo já com aquilo que eu disse. Então, eu prefiro não entrar especificamente em detalhes. Sim. Assim, já é bem claro quando você diz a diferença do psiquiatra, que trata com medicamento, e o psicólogo, que trata mais numa terapia, através da conversa. Isso é um problema hoje para você, com os pacientes, o medicamento? Porque tem pessoas que o medicamento traz um alívio mais rápido, sei lá, uma ação de imediata, mas que depois volta, depois que passa, Sim. Como qualquer outro tipo de, sei lá, de droga, pode ser? Na verdade, o que acontece, Fábio? O trabalho do psiquiatra e do psicólogo, ele anda junto. Por quê? Por exemplo, o psicólogo ele não pode dar remédio para a pessoa. Né? Mas em relação ao remédio, qual o seu ponto de vista? É interessante, é legal? Qual o momento da pessoa achar que deve tomar um medicamento? Porque tem pessoas que às vezes na psicóloga já está acostumada aí, mas não está tendo talvez um resultado que gostaria de ter, um alívio, um momento de satisfação daquela situação, procurando uma melhora e vê no remédio a necessidade daquilo ser um alívio mais momentâneo. Sim. Então, essa linha, né, é muito importante você dizer isso, porque é algo que as pessoas tanto têm muitas dúvidas como confundem muitas coisas. Isso profissionalmente hoje, de uns 5 anos para cá, é algo que tem me preocupado muito. O uso
totalmente sem controle de medicamentos. Isso é algo que me preocupa muito. Quem encaminha a pessoa, quando é procurado, claro, em primeiro lugar, a tomar um remédio não é o profissional. Você tem que passar por uma avaliação profissional para você ser encaminhado, no caso você vier me procurar, fazer uma avaliação para ver se você tem uma condição, uma estrutura emocional para lidar com a situação ou se você necessita de determinado período de um medicamento. Agora, o que acontece muito, Fábio, que é algo que me preocupa muito hoje em dia, as pessoas não têm tempo e não têm paciência de fazer um tratamento. Então, o que é mais fácil? Eu uso um remédio como muleta para executar e exercer totalmente a minha função que eu tenho que fazer de esforço para resolver o meu problema logo. Porém, tem uma grande consequência. O remédio vicia. Você tampa um problema, cria aí uma tampa que se encaixa, mas você cria outro buraco. Mesmo os medicamentos fitoterápicos que dizem que são naturais e não causam dependência, isso também pode ser... Então, mas essa palavra dependência, ela é muito... A gente tem que tomar muito cuidado. A dependência, ela não é só física, ela é emocional. Existem casos de pacientes meus que ele era viciado em um determinado medicamento que hoje em dia está muito na moda, porque ele só conseguia controlar-se para não comer quando tomava aquele remédio. Eu coloquei uma bala em cima da mesa. Falei, eu esqueci, você deixou aqui o remédio. Ele tomou o remédio, parou de ter a bala, não o remédio, e parou de ter todos os sintomas. Então, até onde a dependência é física, até onde a dependência é emocional. Então, a pessoa, essa muleta que eu disse a você, não é somente a muleta orgânica, que nós sabemos que o nosso organismo se adapta e depende da droga, mas é também emocional. Então, tem pessoas que falam assim, eu nem vou viajar, porque se eu for viajar, eu sei que se eu passar em tal lugar, eu vou passar mal, mas ela nem foi ainda. Ela nem tentou ainda. Ela nem se expôs para ver se ela já está forte, para ver se ela consegue enfrentar. E o medicamento, então, para poder ter uma tranquilidade, para conseguir controlar a sua emoção, ela toma o remédio para ter a falsa sensação de que ela não vai passar mal. Mas ela nem tentou passar sem remédio. Você entende? Então, é muito delicada essa questão de remédio. Será que a pessoa acha que ela não tem uma condição emocional de superar ou ela realmente não tem? Isso quem vai dizer a ela é profissional. E falando em dependência, doutora, e os casos que hoje, infelizmente, drogas e outros tipos de dependência de entorpecentes também é um problema, né? A senhora trata assuntos nesta área, o que a gente poderia falar em relação a tratamento, em relação à orientação com quem está passando por isso? Sim, então, a questão dos drogaditos, que são os dependentes químicos, é uma questão mais delicada. Depende muito de que grau de vício ele está, quanto tempo ele está envolvido, mas a essência de todo e qualquer tratamento, seja ele para pessoas que são usuárias de drogas, ou estão viciados em outro tipo de remédio, seja elas quais for hipocondríacos, a essência do tratamento, Fábio, é querer melhorar. Não há mudança se a pessoa não quer. Não tem como a gente abrir um buraco na cabeça da pessoa, colocar um papelzinho lá e ela mudar. A pessoa tem que querer, porque toda vez que você procura um tratamento, seja ele para que for, você tem que se esforçar, você tem que dedicar, você tem que abrir mão das suas coisas que você fazia de errado para conseguir a cura. E o tratamento psicológico não é diferente. Certo. E, doutora, hoje, se tiver alguém em casa que está desconfiando, não tem certeza, mas está desconfiando que alguém da família, vizinho, parente, está caminhando, não está tendo comportamentos naturais que tinham e está suspeitando da pessoa estar viciada em algum tipo de entorpecente. Quais são as primeiras evidências que a pessoa que está ao redor da situação pode identificar como a pessoa está se envolvendo em algo nesse sentido? Bom, geralmente quem percebe é pai e mãe, né? Porque criou aquela criança desde pequena, conhece o comportamento dessa pessoa sempre. De repente, ao longo da vida, ela começa a se envolver com amizades que a gente já percebe que é uma amizade, ou começa a comportar-se de uma forma alterada. Alguns sinais sempre o usuário acaba dando. Ou alteração de comportamento, ou alterações de horários, ou sai de casa demais e quando volta o comportamento está diferente. Né? Em casos mais avançados, começa a vender objetos em casa, ou começa a tornar-se agressivo à família. Isso é muito importante, porque a pessoa tem algo dentro dela
que são as fases do desenvolvimento psicológico, tem o id, o ego e o superego, né? Que é tão famoso, que as pessoas tanto falam disso. Isso vem da teoria do Freud, né? Que é o grande pai da psicologia. Um desses mecanismos nossos é o superego, que são as partes da gente se sentir culpado quando a gente faz alguma coisa errada. A nossa tendência, quando a gente está fazendo algo errado, ou é ficar agressivo, ou é afastar-se das pessoas, porque a gente tem medo que a pessoa descubra o que a gente está fazendo de errado. Por isso que tantos filhos e tantos problemas, até esposo, esposa, né, que começa a usar e começa não só a questão de drogas, a questão de traição, enfim, esse mecanismo é ativado. Nós sabemos, nós temos o discernimento do certo e do errado. Então, o grande desencadeante é a mudança de comportamento. Os pais começam a notar, nossa, por que tão agressivo? Por que tão distante? Né? A gente chega perto e já fica perguntando, prefere ficar na rua. Ao longo do tempo, é claro que é mais difícil determinadas drogas você perceber realmente o uso delas. Não deixa cheiro, o comportamento se usa numa dosagem menor, não altera tanto. Porém, a pessoa pela culpa acaba alterando o mesmo comportamento. Isso é um grande aliado para os pais, para as pessoas que estão nos acompanhando. Agora falando um pouco de criança, né? Como que a gente sabe identificar em uma criança, agora que volta às aulas, que tudo está normal? Quando ela vai para uma escola que ela não conhece os professores, não é os amigos, enfim. Como que a gente identifica em uma criança que a criança está precisando de um tratamento psicológico? O que acontece muito, Fábio, é o seguinte. As crianças que acabam trazendo algum problema voltado à questão da escola, à questão de um ambiente escolar, enfim, muitas vezes o que acontece, o ambiente familiar é que está trazendo problema. Não vou generalizar, não é sempre assim, mas acontece muito. Por quê? Quando você está dentro da tua casa, você precisa ser amado, você precisa ser aceito, e ali você deposita todas as suas emoções, ali você desarma, né, os seus mecanismos de defesa para ser você próprio. Agora, a criança, quando está na escola, é um ambiente neutro. É um ambiente onde ela não precisa ter aquele amor, ele não precisa comportar-se de uma forma extremamente adequada para ser amado. Então, é um lugar e um ambiente excelente para que essas angústias, essas inseguranças apareçam, né? Pode ser que já seja uma criança tímida, pode ser que em casa a mãe teve um filhinho, né, há pouco tempo, e o filho mais velho esteja com ciúmes. Pode ser que há discussões sérias entre os pais e a criança age como um bode expiatório, que a gente chama na psicologia. O problema não é a criança, ela só reproduz o que o ambiente familiar acaba gerando nela, né? Como também tem mesmo as questões escolares, né? A criança tem dificuldade de aprendizagem, ou a criança tem algum problema motor, ou alguma característica física que os amigos põem apelido, ela é excluída, ou a própria professora, de certa forma, não que ela faça de propósito, mas amedronta aquela criança em algum momento, né? Tem muitas crianças que têm chegado a mim, Fábio, com problemas de aprendizagem, que a família indica, porque a criança não está aprendendo. Quando eu vou ver, sabe o que a criança tem? Ela não enxerga. Ela precisa de óculos. Então, nem a professora, nem a família percebeu. Então, como é que a criança vai aprender a ler e escrever se ela não está enxergando? Então, às vezes, desde coisas mais simples, como coisas mais complexas, como houveram casos que a criança não conseguia aprender, né? A criança tinha dificuldades bem comprometedoras de aprendizagem, ela foi encaminhada para mim como distúrbio de aprendizagem, e eu fui pesquisando, fui aprofundando essa questão, descobri que no parto ela teve uma falta de oxigenação e ela tinha uma leve paralisia cerebral. Então, são desde casos bem simples a casos bem comprometedores mesmo, que a escola, os profissionais não estão preparados para realmente detectar o que está acontecendo com a criança. E assim, falando ainda de criança, é necessário incluir a psicologia, como levar ela ao pediatra, ou outra especialidade clínica? Olha, eu aconselho os pais procurarem um profissional, né, quando vocês perceberem que tem alguma coisa errada, né? A gente também não pode criar a chamada popularmente paranoia, porque senão a criança acaba crescendo achando que ela é problemática. Isso pode gerar futuramente outros problemas na criança. Mesmo que ela não tenha nenhum problema, o pai e a mãe já acham que tem, né? É aquilo que eu sempre disse. Todas as fases, todas as dificuldades é normal para todo mundo. Todos nós temos dificuldades, faz parte do nosso desenvolvimento superar as nossas dificuldades.
para nos fortalecermos. Faz parte, a nossa estrutura emocional é como se fosse um prédio. Você vai colocando tijolinho por tijolinho, cada barreira que você vence, que você supera. O problema é quando você enrosca e você não consegue superar. Você fica preso ali, você se descontrola, você não consegue alcançar outros objetivos. Aí está na hora de procurar um profissional. Então, criança que come demais, criança que chora demais, criança que é agressiva demais, criança que é agitada demais, criança que não se concentra, que não dorme. Você vê que sempre tem uma característica marcante para que você fique preocupado para procurar uma orientação. Gratuitamente, dependendo da criança, da família e da estrutura, eu não acho que é muito aconselhável, não. Eu prefiro que os pais procurem um atendimento, por serem adultos, ter uma estrutura para lidar com possíveis problemas. Interessante. E deixa eu te perguntar, qual que é a faixa etária de pacientes que te procuram mais precisamente? Tem, assim, tipo, aos 30 anos ou não? Olha, eu atendo a todos os tipos de idade. Como eu trabalho em áreas diferentes... Não, sim, mas assim, quem te procura mais? Qual é a faixa etária que te procura mais Adultos hoje? É os que mais me procuram, Mais né? adultos. Crianças, geralmente, o que acontece? As mães procuram porque já está muito gritante o problema, né? E aí, junto com o tratamento da criança, tem que fazer um trabalho de orientação familiar, porque não adianta eu treinar a criança e em casa continuar tudo do jeito que estava provocando o problema na criança. Então, mesmo que você trabalhe com a criança, o adulto acaba vindo o tratamento por tabela, não tem muito assim o que diferenciar. E idosos, tem procurado? Os idosos são mais resistentes. Não sei se é porque na época em que eles eram mais jovens, a psicologia ainda tinha muito preconceito. E outra, eles estão velhos. Não teve uns que me disseram que eu fiz um trabalho com essa comunidade com a questão da terceira idade. Teve uma que me disse assim, eu tenho tantos problemas familiares, eu tenho filhos separados, netos que moram comigo e ela já está com outras pessoas. E eu fico tão triste, tão deprimida, não tenho com quem conversar, porque o idoso ele é um pouco abandonado pela família. Só lembram da minha aposentadoria, só lembram que eu não trabalho, que eu posso olhar os filhos deles. Mas eu já estou velha, eu vou morrer mesmo, eu não preciso de um tratamento. Eu vou fazer esse tratamento para quê? Para agradar as pessoas? Então, a questão da terceira idade ainda é um pouquinho mais resistente, sim. Poxa, né? Mas é interessante você que está na terceira idade procurar um amigo, uma pessoa, já que você tem um tempo, né? Para isso, por que não? Sim, né? para ter uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida, como você disse aqui. Até porque você vê que as novas gerações, muitas coisas mudam. E aí você ainda continua vivendo naquela época daquele jeito. Viver hoje como as coisas estão é muito assustador para algumas pessoas da terceira idade, né? É verdade. Então, para conseguir compreender, superar os seus dificuldades, seus tabus, aí seria extremamente interessante. É isso aí, essa é a doutora Lilian Kelly Vieira tirando todas as nossas dúvidas em relação à psicologia. E doutora, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, né, para que a gente possa te conhecer melhor, o pessoal que está lá em casa, né, assistindo através da internet, possa de repente surgir o interesse, né, de te conhecer, de ir até o seu consultório. Então, eu estou formada por volta de uns 10 anos. Antes de me formar, eu já estava trabalhando na área, que é dos estágios obrigatórios. O primeiro trabalho que eu tive foi com recrutamento e seleção numa agência de emprego, então é uma das áreas do profissional da psicologia. Então é aplicar teste, fazer entrevista profissional, dar questão de treinamento. Isso é uma área bem bacana da psicologia. Depois eu voltei para a área clínica, me voltei totalmente para a questão clínica. Sou especializada em atendimento com crianças portadoras de necessidades especiais, trabalho com isso há 9 anos já. Crianças que têm paralisia cerebral, enfim, como eu disse antes, né? Eu trabalho no Instituto de Reabilitação, voltado para essa parte. Trabalho com a psicologia cristã também há muitos anos, até antes de me formar, fui convidada por uma psicóloga evangélica para aprender toda a técnica, toda a teoria de um atendimento, porque ela não atendia crianças, né? Nem adolescentes, ela só tratava adultos. Então ela me convidou gentilmente, trabalhei com ela durante uns 4 ou 5 anos também, depois decidi caminhar sozinha, né? E estou nessa área aí até hoje. Também trabalho com a psicologia institucional, que é você entra dentro das empresas, você levanta todas as problemáticas que existem ali dentro e traz soluções para os donos da empresa. Existem casos drásticos que você tem que mandar até todo mundo embora para poder contratar todo mundo de novo.
Né? Nossa, interessante, né? A psicologia ela é bem abrangente. Também dentro dessa clínica que eu trabalho, tem um trabalho multidisciplinar. Então eu trabalho junto com a fisioterapia, junto com a fonoaudiologia, junto com a terapia ocupacional. Não tem como nós nos disfundirmos uma teoria da outra. Porque às vezes a criança está fazendo um tratamento fonoaudiológico e por questões emocionais ela não consegue pronunciar algumas palavras, enfim, né? Ela não consegue desenvolver a parte da fisioterapia porque ela não permite o toque, então ela é agressiva, ela chuta. Então é uma área sempre agregada à outra, né? Então a minha trajetória é essa, ainda tem muita coisa pela frente ainda, né? Tá certo. E se a pessoa quiser te convidar, deixa o seu telefone, algum meio de contato. Então, o meu e-mail é lilian.kv@hotmail.com. O meu telefone é 9882-5252. Estou aí aberta para orientações em igrejas, com líderes, também faço palestras, reuniões de casais. O que vocês precisarem aí, estou disponível. Inclusive, você trouxe uma indicação de um livro para nós? Podemos mostrar? Eu trouxe assim mesmo um autor, né, americano, que é psicólogo cristão, que já tem um livro publicado. Também estou para escrever o meu, a literatura minha. E ele abrange um pouquinho a integração da psicologia junto com o cristianismo, né? Como é que a psicologia pode estar tão próxima à parte espiritual da pessoa. Esse livro assim, é um livro simples, né? Mas é um livro que explica de uma maneira bem tranquila como é importante a parte espiritual, ele considerar a parte espiritual de uma pessoa, né, para um profissional. E é muito interessante, é um dos autores psicólogos evangélicos. O livro é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? De Mark Baker, é isso? Isso. Mark Baker. Então tá aí. Essa é mais uma sugestão da doutora Lilian. Então, doutora, o Pedro Neto de São Paulo, ele pergunta se a depressão é uma doença e como deve ser tratada. Acho que você já falou bastante, né, sobre isso, mas é interessante a gente responder para o Pedro. Sim, a depressão torna-se uma doença quando ela necessita de uma intervenção medicamentosa. Então, ela tem que ser encaminhada com um psiquiatra, ela necessita daquele medicamento, senão ela tem crises depressivas profundas que atrapalham a vida dela. Não consegue sair de casa, chora o tempo todo, chega a perder o emprego. Agora, se deixar bem claro, né, para essa pessoa que tem essa dúvida, que momentos depressivos todos nós temos. Né? Não tem prazo de validade. Tem gente que fica deprimido 1 mês, 2, só que acontece coisas boas na vida dela, que devolve o ânimo, ela continua a vida dela. Afinal de contas, né, não temos que ter pressa. Temos que viver aquela situação o máximo possível para poder superá-la e continuar a nossa vida. Bom, eu espero que ele não esteja com esse problema, porque é um rapaz tão novo, né? Pois é. O Alex, né, Gonzano, também de São Paulo, doutor, ele pergunta como você lida com pacientes que omitem seus próprios problemas. Pois é, isso é muito comum, né? Tem até um menino que uma vez perguntou assim pra mim, foi muito engraçado, nunca mais esqueci. Ah, você é psicóloga? Então adivinha o que eu tô pensando? Né? A criança tem uma ilusão, a pessoa tem uma ilusão de que a gente adivinha muitas vezes. Porém, com o passar do tempo no tratamento, a questão da psique, a questão da história da pessoa é como um quebra-cabeça que a gente vai montando. Né? Por mais que as primeiras sessões, até o primeiro mês, a pessoa fica muito defensiva, fica muito mentirosa, né? Omitindo muitas coisas, ela, ao longo do discurso, ela vai soltando. Ao longo do discurso você percebe que aquele quebra-cabeça falta algumas peças. E ela acaba, ela própria, sentindo a necessidade de dizer, o profissional precisa respeitar o momento do paciente. Né? Só que assim, se ele está indo para mentir, não vai. Aí eu vou estar agradecendo o dinheiro que ele vai estar me dando e a orientação que eu vou dar para ele também tudo mentira, porque ele está inventando tudo. E aí fica difícil, não tem um tratamento realmente científico de acordo com o que deveria ser. Né? Então a orientação para você, viu, Alex? Não minta ou peça para a pessoa que está fazendo tratamento não mentir porque está jogando dinheiro fora. Exatamente. Então essa pergunta para você, doutora, que ela não sabe nunca como deve se comportar numa entrevista de trabalho. Ela não sabe o que a psicóloga está querendo analisar naquele momento. E ela quer saber como deve se comportar, então, para poder ter um resultado positivo em uma das entrevistas que ela está fazendo. Uhum. Nossa, você não tem noção, Fábio, e o pessoal aí na internet, quanto isso é comum. Quantas pessoas me fazem essa pergunta? Agora, imagina só,
todo um trabalho de recrutamento e seleção é muito abrangente, tem muitas coisas que estão envolvidas. Tem uma empresa, que tem um grupo de pessoas que trabalham ali, que tem a característica pessoal de um chefe. Então não é só a execução de uma tarefa, envolve muitas outras coisas. Né? Às vezes é um tipo de empresa que presta serviço, a pessoa precisa ser mais comunicativa, outros tipos de prestação de serviço não, a pessoa tem que ser mais discreta. Então, quando você vai para uma entrevista, eu costumo dizer que é uma caixinha de surpresa, exatamente como você precisa se comportar. É muito complicado. A gente pode dar algumas dicas, como algumas vestimentas adequadas, né? E outra, se você já vai para uma entrevista meio paranoico, você fica totalmente robótico, você fica totalmente estranho. Isso faz com que a pessoa que esteja te entrevistando não só perceba seu nervosismo, claro, como ache você um pouco estranho. Então, quando você for para uma entrevista, seja você mesmo, não cometa nenhum exagero de roupa, nem decotes, também não exagerem, às vezes, para muitos penduricalhos, para chamar muita atenção, porque, na verdade, você está ali oferecendo a sua mão de obra profissional. Você não está somente oferecendo a sua boa aparência, a sua forma de conversar, né? Agora, nervosismo faz parte. No meio de uma entrevista, a gente gaguejar um pouquinho, né, Fábio? Isso é muito comum, faz parte do comportamento humano, mas o importante é ver se sempre uma dica extremamente fundamental, não só para uma entrevista, mas para todas as coisas na nossa vida. Nós nunca podemos deixar a emoção superar a nossa razão. Quando nós permitimos que as nossas emoções superem a nossa razão, alguma coisa errada com certeza vai acontecer. Vai gaguejar, vai esquecer do que está conversando, alguma coisa realmente acontece. Ah, isso é interessante. Então, espero que tenha respondido e te ajudado e que boa sorte, que você consiga um emprego logo em breve, né? Então, doutora, ela te pergunta que por problemas que ela passou e está passando, ela perdeu vontade de fazer coisas que ela gostava e que tinha prazer, né? Por desânimo, às vezes ela até quer fazer, mas não tem força, o desânimo é maior do que a vontade. O que ela deve fazer para melhorar isso? Bom, isso é muito comum, principalmente voltado à questão física, né? Por exemplo, você gosta de ir para uma academia, ter uma atividade física, e aí acontece alguma coisa que você perde o ânimo, você acaba desistindo. Isso é um dos exemplos, claro. Mas o que você deve fazer? Primeiro tentar descobrir o que aconteceu que te deixou desmotivado, porque toda vez que até outras coisas que você gosta, esse desânimo ou esse motivo aparecer, novamente você vai ficar desanimado. Então, você tem que aprender a ter o autoconhecimento, fazer a autoavaliação. Isso para a saúde mental da pessoa é extremamente fundamental, né? Então, tenta entender o que aconteceu. Foi o final de um relacionamento? Foi um emprego que você perdeu? Foi porque você, no meio do caminho, achou que já estava bom? No caso de uma academia, já estou bonito, já não preciso ir tanto, já não vou me dedicar tanto. Mas uma tendência natural do ser humano, né? Por mais que ele tenha uma rotina, a gente não gosta de rotina, né? Então, algumas coisas que a gente acaba desanimando e deixando para lá, de certa forma é normal, faz parte, que aconteceu uma outra coisa, deixei de ir para uma academia porque eu entrei na faculdade, então não dá mais tempo, deixei de fazer porque eu abri mão por outro motivo tão bom. Sim. Então, tem que descobrir o porquê. Não adianta a gente começar a psicologizar todas as coisas também, entrar em paranoia. Agora, se é tão importante e fundamental para você, retome aquilo. Né? Pegue aquilo, talvez, como um trampolim para você novamente estar animado para continuar fazendo não só aquilo, como outras coisas que você goste também. É isso aí, tá aí. Então, nós falamos então com a doutora Lilian Kelly Vieira, um assunto super interessante e agradável. E nós aqui da Um Novo Tempo sempre vai ter temas interessante e diferente na área da saúde, de esporte, de lazer. E eu quero que você continue ligado nas nossas programações, porque com certeza vai ter muitos assuntos interessantes que podem te ajudar. Doutora Lilian, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios e com certeza vamos estar marcando para voltar porque o assunto é bastante abrangente. Ok, Fábio, obrigada a vocês, obrigada aos internautas e qualquer oportunidade que vocês precisarem de mim, estou aqui. Tá ótimo então. E vocês continuam ligados aqui na Um Novo Tempo. A gente volta